queridos alunos do terceiro ano A, da IMF Professora Antônio Mazei. Estamos aqui com a professora Ana Paula Augusto para que possamos dar início a mais uma aula. Então, crianças, como de costume, organize o seu espaço de estudo e vamos dar início na aula de hoje. Vamos iniciar a aula com a escrita do cabeçalho e rotina que vocês irão realizar no caderno de classe com muita dedicação. Ok? No nosso cabeçalho nós temos o nome da escola, IMF Professor Antônio Mazei. Temos também a data de hoje, dia 22 de julho de 2020. Nós temos o dia da semana, hoje é quarta-feira. E nós temos nossa palavrinha mágica, bom dia. Crianças, vamos agora para o calendário localizar a data de hoje. Dia 22 do mês de julho e hoje é quarta-feira. Muito bem. Crianças, vamos agora para a rotina para sabermos as aulas que teremos hoje. Número 1, língua portuguesa, atividade, página 14. Número 2, matemática, correção e atividade, páginas 13 a 16. Número 3, geografia, correção e atividade, páginas 3 a 5. Muito bem. Vamos agora, meus queridos alunos, para a aula de língua portuguesa. Nós estamos estudando de verso em verso. Vamos para o momento da atividade da página 14. Atividade número 8. Releia o poema a seguir. Na cuia. Jenipapo com açaí, pitanga com guaraná, pequi com abacaxi, jaboticaba com cajá. Letra A. Circule o título do poema e copie-o aqui. B. Você sabe o que é uma cuia? Represente-a por meio de desenho aqui embaixo. Crianças, vocês podem ainda pesquisar no Google um desenho de uma cuia para que possam realizar a cópia, certo? C. Leia o que diz o dicionário sobre essa palavra. Cuia. Número 1. Fruto da cuieira. 2. Vaso feito desse fruto maduro e esvaziado do miolo. Cuité. D. Leia os nomes das frutas citadas no poema, recorte as imagens da lateral da página e colhe-as nos lugares correspondentes. Então, nós temos o açaí, jenipapo, pitanga, abacaxi, pequi, cajá, jaboticaba e guaraná. Vocês vão recortar as figuras, e colar aqui nos nomes das frutas correspondentes, certo? Muito bem. Essa é a atividade de língua portuguesa. E agora vamos para a aula de matemática. Estamos estudando o sistema de numeração decimal. Vamos para o momento da correção da atividade da página 13. Comparando os números. Murilo tem uma sorveteria em Salvador, no estado da Bahia. Ele anotou as quantidades de alguns picolés vendidos no último verão. Vamos observar? Picolés vendidos no último verão. Sabor e quantidade de picolés. Então, vamos lá. Nós temos o cajá. Observando a quantidade de picolés, nós temos aqui 957. Muito bem. Vamos agora para a graviola. Nós temos 1245. Vamos agora para o sapote. Nós temos 2065. Vamos para o cupuaçu. Nós temos 972.
observando a quantidade de picolés, qual sabor de picolé mais vendido nesse verão? Resposta, o sapote. Vamos agora para a correção da atividade da página 14. Atividades. Número 1. Complete a tabela a seguir com a quantidade de picolés de cada sabor vendidos. Picolés vendidos no último verão. Sabor, nós temos cajá, graviola, sapote, cupuaçu. A quantidade de picolés, o cajá com 957, a graviola com 1.245, o sapote com 2.065 e o cupuaçu com 972. Pois bem, vamos comparar a quantidade de picolés vendidos. Primeiro, nós vamos fazer a comparação da letra A, o cajá e o cupuaçu, ok? Desenhe argolas nos ábacos para representar a quantidade de picolés vendidos de cada um dos sabores. Então, aqui nós vamos organizar o cajá. Se observar aqui, o cajá tem 957, então vamos organizar 957. Então, nós temos 7 na unidade, 5 na dezena e 9 na centena. Agora, vamos para o cupuaçu. O cupuaçu nós temos 972, então nós temos 2 na unidade, 7 na dezena e 9 na centena. Observando, as quantidades, qual sabor foi o mais vendido, o cajá ou o cupuaçu? Podemos observar que o cupuaçu, ele foi o mais vendido entre esses dois, certo? Para responder a pergunta, comparamos a quantidade de argolas em cada pino. Nos pinos das centenas, temos a mesma quantidade de argolas, ou seja, 9. Comparamos então a quantidade de argola dos pinos das dezenas. Veja que 5 dezenas é menor do que 7 dezenas. Já podemos parar por aqui e dizer que 957 é menor do que 972 ou 972 é maior do que 957, ok? Vamos continuar. Vamos agora para a correção da atividade da página 15, a letra B, certo? Vamos fazer agora a comparação da graviola e o sapote. Desenhe as argolas nos ábacos para representar a quantidade de picolés vendidos desses sabores. Então, nós temos aqui a apresentação da graviola e aqui o do sapote. A graviola, podemos observar que tem 1.200, 1, 2, 3, 4, 245, certo? Já o sapote, nós temos 2.065. Então, podemos observar aqui, nessa situação, basta comparar as quantidades de milhar. E veja que uma unidade de milhar é menor do que 2 unidades de milhar. Então, observando esses dois aqui só na unidade de milhar, podemos perceber qual sabor de picolé foi o mais vendido. Então, nós temos o graviola e o sapote é o mais vendido, porque nós temos 2 aqui, e na graviola só temos uma unidade de milhar. Então, 1.245 é menor do que 2.065, ou 2.065 é maior do que 1.245. Vamos continuar para a última comparação. C. Murilo também vendeu 1.900 picolés de seriguela. Compare a quantidade de picolés de seriguela e da graviola. Desenhe as argolas nos ábacos para representar a quantidade de picolés vendidos. Então, vamos observar a seriguela aqui, certo? Com 1.900. E a graviola nós temos aqui 1.245. Qual sabor de picolé foi mais vendido? Nós temos a seriguela. Se você observar a seriguela, nós temos 1.900. Aqui nós temos 1.200.
200. Então, já podemos perceber que na casa da centena essa é maior. E na unidade milhar é igual, né? Qual a ordem precisamos comparar nessa situação? A ordem das centenas, pois as unidades de milhar são iguais a 1. Comparando a próxima ordem, 9 centenas é maior do que 2 centenas. Então, podemos ter aqui que 1900 é maior do que 1245 ou 1245 é menor do que 1900. Então, essa é a atividade de comparação, certo? E comparar é ver se as quantidades são iguais ou são diferentes. Se forem diferentes, uma quantidade pode ser maior ou menor do que a outra. E vamos agora para o momento da atividade da página 16. O que vocês irão fazer? 2. Observe os números representados nos ábacos a seguir. Então, nós temos a primeira representação, a segunda e a terceira. Vamos lá. A. Qual é o maior e qual é o menor número? B. Escreva esses números do maior para o menor, ou seja, em ordem decrescente. C. O que você observa em relação aos algarismos usados para escrever esses números? Lembrando que algarismos é o mesmo que números, certo? D. Usando esses 4 algarismos, escreva 3 números diferentes dos que estão representados no ábaco que vocês viram aqui acima, certo? 3. Observe a altitude aproximada dos 3 picos mais altos do Brasil. Então, nós temos o primeiro pico, que é o pico 31 de março, com 2.974 metros. Nós temos o pico da neblina, com 2.995 metros. E nós temos o pico da bandeira, com 2.891 metros. Letra A. Registre o nome do pico e sua respectiva altitude na tabela a seguir, do mais alto para o mais baixo, certo? Vocês vão preencher as tabelinhas. B. Qual é o pico mais alto? C. Escreva os números que indicam essas altitudes do menor para o maior, ou seja, em ordem crescente. Então, esta é a atividade de matemática. Vamos agora para a aula de geografia. Nós estamos estudando espaço rural. Vamos para o primeiro momento, que é o momento da correção da atividade da página 3. Eu trouxe para vocês aqui, né, uma tirinha do Chico Bento. Vamos lembrar da tirinha? Desde que eu trouxe meu galo da cidade, ele não é mais o mesmo. Por quê? Trim! Então, esta é uma tirinha do Maurício de Souza. Vamos lá agora responder as perguntinhas, certo? Ou melhor, fazer a correção, né, das respostas que vocês trouxeram no dia de hoje. Número 1. Onde se passa a história? Né? A história, ela se passa, né, na área rural ou no campo. Vamos para o número 2. Por que Chico Bento está achando seu galo esquisito? Porque em vez do galo cantar como um galo normal, ele estava fazendo barulho de um despertador, não é mesmo? 3. Por que você acha que essa mudança ocorreu com o galo? Por ter passado tanto tempo na cidade, o galo assumiu o hábito local, que é as pessoas acordarem com o barulho do despertador e não com um galo cantando. 4. Você já esteve em algum lugar em que precisou mudar seus hábitos
ou costumes? Essa aqui é uma resposta pessoal, cada um responde a sua. Então, eu trouxe a minha, certo? Então, vamos conhecer a resposta da professora Ana? Sim, quando criança, eu ia na casa da minha avó e ao invés de acordar de manhã e tomar café na mesa, acordávamos e já íamos para o quintal colher mexerica. Então, é um hábito diferente que a gente fazia lá na casa da minha avó, diferente da minha casa, certo? Muito bem. Então, vamos para o momento da revisão da aula passada, né? Da página 4, onde vocês realizaram uma pesquisa. E a professora Ana trouxe a pesquisa dela, certo? Então, na pesquisa tinha uma pergunta, né? O que seria extrativismo? O que é extrativismo? É uma atividade que consiste em extrair da natureza quaisquer produtos que possam ser cultivados para fins comerciais ou industriais. Ela está dividida em 3 tipos distintos: a extração vegetal, animal e mineral. E a professora Ana trouxe um exemplo, né? Que nós temos a pesca, né? Que é a retirada do peixe dos rios, né? E do mar também. Então, nós temos agora a agricultura. O que é agricultura? O termo agricultura quer dizer a arte de cultivar. É o conjunto de técnicas concebidas para cultivar a terra a fim de obter produtos dela. Então, a professora Ana trouxe aqui o cultivo do milho, né? Vamos continuar. Nós temos agora a pecuária. É uma atividade ligada à criação de gado e outros animais. Esse ramo produz importantes matérias-primas que abastecem as agroindústrias, como carnes para frigoríficos, peles na indústria de couro, leite para laticínios e muitos outros. E a professora Ana trouxe, né? Aqui a criação de gado. Muito bem. Então, essa é a correção da pesquisa de vocês. Então, vamos para o momento da leitura, da página 5. Vocês me acompanham? Pois bem, vamos lá. Artesanato no campo. Além do cultivo de alimentos praticado no campo, há também a produção de artesanato, oriunda da atividade extrativista, que é a retirada de matéria-prima do campo. Como exemplo, temos o artesanato de capim dourado no Parque Estadual do Jalapão, em Tocantins. O capim dourado é uma planta muito resistente, de cor dourada, como ouro. Sua colheita é feita uma vez ao ano, no período da primavera, por mulheres que fazem parte da comunidade quilombola. Então, vocês estão observando aqui, né, uma imagem para vocês conhecerem, né, o que é comunidade quilombola. Ela é formada por descendentes de africanos escravizados, os quais preservam os costumes e culturas de seus antepassados, né? E aqui na imagem nós temos, né, uma artesã construindo um cesto com capim dourado em comunidade quilombola no Jalapão, em Mateiros, Tocantins, no ano de 2014. Na colheita, elas retiram as flores do capim dourado, nas quais ficam as sementes, para que sejam lançadas ao solo, a fim de garantir a reprodução para o próximo ano. Desse modo, essas mulheres promovem a preservação do capim dourado e da natureza. As artesãs da comunidade quilombola costuram os fios do capim dourado para produzir uma variedade de peças, como bolsas, cestos, chapéus,
colares, brincos, vasos, abajures, etc. Então, vamos para o momento da atividade. O que vocês irão fazer? Você já viu algum artesanato de capim dourado? Vocês podem responder para mim aí no caderno de classe essa perguntinha. Ou algum outro tipo de artesanato fabricado na área rural? Se sim, comentem com seus colegas de classe. Aqui vamos fazer de uma forma diferente. No caderno de classe, vocês vão escrever a geografia, a atividade da página 5, vão fazer a cópia, né, dessas perguntinhas e vocês vão responder logo abaixo, certo? Se você não conhece nenhum tipo de artesanato fabricado na área rural, você pode fazer uma pesquisa e trazer um tipo de artesanato, certo? Então, essa é a atividade de geografia. E vamos terminar a nossa aula com o relato do dia. Então, vamos para o momento do relato do dia, onde vocês vão escrever meu querido caderno. Lembrando que nós estamos estudando os parágrafos, crianças. Os textos de vocês, eles têm que ter parágrafo. Então, vamos para a construção do primeiro parágrafo. Então, não esqueça de dar um dedinho, né, de espaço aqui para começar o primeiro parágrafo. Hoje eu realizei várias atividades bacanas das aulas de língua portuguesa, matemática e geografia. Vamos para o segundo parágrafo? Não esqueça do espacinho. Na aula de língua portuguesa, aí você vai completar aqui contando o que você aprendeu na aula de língua portuguesa, certo? E não esqueça de terminar este parágrafo com ponto final. Vai dar o próximo espacinho para o próximo parágrafo e vai escrever já na aula de matemática e você vai me contar aqui o que você aprendeu na aula de matemática, certo? Vocês também podem escrever o que achou fácil e o que achou difícil na aula também, certo? E para um próximo parágrafo, vocês vão escrever: finalizamos o dia com a aula de geografia, onde aprendemos, e vão contar o que vocês aprenderam na aula de geografia e pode contar também sobre a atividade, né, que ficou proposto, né, para este dia, que é o dia de hoje, mesmo? Então, crianças, e vão terminar com o último parágrafo, onde você vai escrever: eu gostei da aula de hoje, por quê? E vai contar o porquê para a professora Ana, certo? Então, no relato do dia, é uma atividade de produção de texto. Eu estou ensinando vocês a organizar uma produção de texto, né? E a organizar os parágrafos de uma produção de texto. Porque um texto não pode ser escrito com um parágrafo só. Nós temos que produzir uma ideia em cada parágrafo, certo? Então, eu aguardo essa produção bem feitinha, né? Bem caprichada, onde vocês vão contar as atividades que vocês realizaram no dia, certo? E essa é a atividade de hoje. Bons estudos, crianças. Beijos e até a próxima aula.